O carro apareceu às 3h17 da manhã, parado no acostamento de uma estrada vazia. Faróis acesos, porta do motorista entreaberta, motor ainda quente. Quando o policial Augusto chegou, pensou que fosse só mais um abandono. Mas bastou consultar a placa para o silêncio cair sobre todos. O veículo pertencia a Daniel Ferraz, um mecânico desaparecido 9 anos antes. E havia um detalhe impossível. Daniel estava morto. Seu corpo tinha sido encontrado perto de um lago. Enterrado. Caso encerrado. Mas o carro dele estava ali. Limpo. Conservado. Como se tivesse sido usado naquela mesma noite. No rádio, só chiado. No banco traseiro, uma jaqueta antiga. No painel, o relógio travado exatamente em 3h17. O mesmo horário registrado no laudo da morte. Augusto tentou respirar fundo. Tentou pensar como policial. Mas então ouviu uma voz saindo do rádio. Baixa. Falhada. Quase humana. Eu não consegui sair. Todos congelaram. O rádio apagou sozinho. E por alguns segundos, ninguém falou nada. Porque naquela estrada fria cercada por árvores escuras a sensação era clara. Aquele carro não tinha sido encontrado. Ele tinha voltado. A estrada era conhecida como Curva Fria. Ninguém gostava de passar por ali depois da meia-noite. Era um trecho estreito, sem casas, sem postes, com mato alto dos dois lados. Os moradores diziam que acidentes aconteciam sempre no mesmo ponto e que, em noites de neblina, dava para ouvir alguém chamando de dentro da mata. A polícia nunca acreditou nessas histórias, até aquela madrugada. O carro de Daniel estava parado exatamente no início da curva, sem marcas de batida, sem vidro quebrado, sem sinal de arrombamento. Tudo parecia cuidadosamente colocado, como se alguém quisesse que ele fosse encontrado. Augusto iluminou o interior com a lanterna. O banco do motorista ainda estava morno. Havia marcas recentes de lama no tapete. Mas não chovia há dias. No porta-luvas, os documentos de Daniel estavam intactos. Carteira de motorista. Recibo da oficina. Uma foto da filha, Clara, ainda criança. Augusto olhou para aquela imagem e sentiu um peso estranho. Clara agora tinha 16 anos. Daniel jamais a viu crescer. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Então, no vidro traseiro, o policial notou uma marca. Uma mão. Pequena. Recente. Como se alguém tivesse pressionado o vidro por dentro, tentando pedir ajuda. Daniel Ferraz não era rico, não era famoso, não era envolvido com crime. Era só um mecânico respeitado. Dono de uma oficina pequena, perto da praça central. Na noite em que desapareceu, disse à esposa, Helena, que iria encontrar um cliente. Saiu dirigindo seu sedã preto. Nunca mais voltou. Durante semanas, a cidade falou apenas disso. Voluntários fizeram buscas. A polícia interrogou clientes. A família colocou cartazes em mercados, postes e igrejas. Mas nada apareceu. Nem carro, nem pistas. Até que um corpo foi encontrado perto do Lago das Pedras. Os documentos estavam com ele. A roupa era parecida. O relógio também. Helena reconheceu o anel. O enterro aconteceu 2 dias depois. A cidade chorou. O caso foi arquivado. Mas agora, 9 anos depois, o carro estava de volta. E a primeira perícia derrubou tudo. O veículo não ficou parado por 9 anos. Os pneus eram novos. O óleo tinha sido trocado recentemente. O tanque estava cheio. No porta-malas havia compras feitas 3 dias antes. Pão, água, cigarros, remédios. Alguém estava usando aquele carro. Alguém com acesso à vida antiga de Daniel. Ou pior, alguém que talvez nunca tivesse ido embora. Os investigadores rastrearam os produtos encontrados no porta-malas. Tudo tinha sido comprado em 3 lugares diferentes da cidade. Um mercado, uma farmácia, um posto de gasolina. As câmeras foram puxadas. E então, o mistério ficou pior. Em todas as imagens, o motorista aparecia de capuz, rosto baixo,
boné cobrindo os olhos. Nunca olhava diretamente para a câmera, mas o corpo dizia mais que o rosto. Ele mancava levemente da perna esquerda, tinha o ombro direito caído e carregava as sacolas com a mesma postura torta de Daniel. Helena, a viúva, foi chamada para ver as gravações. Ela ficou em silêncio. Assistiu uma vez, duas, três. Na quarta, seus olhos encheram de lágrimas. Esse jeito de andar. Ela parou. Não conseguiu terminar a frase. Augusto perguntou se podia ser Daniel. Helena respondeu tremendo. Não pode ser, eu enterrei meu marido. Mas sua voz não tinha certeza. Na última gravação, o homem de capuz parou antes de sair do posto. Virou lentamente para a câmera. Por um segundo, parte do rosto apareceu. A imagem estava ruim, escura, granulada, mas havia uma cicatriz no queixo. A mesma cicatriz de Daniel. A sala ficou muda. Porque se aquele homem era Daniel, quem estava enterrado no túmulo dele? O GPS do carro guardava um único endereço recente. Uma cabana abandonada, escondida depois da curva fria. Augusto foi até lá com 2 policiais. O caminho era estreito. A viatura mal passava entre as árvores. A mata parecia fechar por cima deles. Quando chegaram, o sol ainda não tinha nascido. A cabana estava em ruínas por fora. Mas por dentro havia vida. Cobertores no chão, latas de comida abertas, velas queimadas, roupas dobradas e uma mesa cheia de fotografias. Fotos da casa de Helena, da oficina antiga de Daniel, da escola de Clara, da igreja, do mercado. Alguém estava observando a família. Não por dias, por meses, talvez anos. Augusto pegou uma foto de Clara saindo da escola. No verso, havia uma frase escrita à mão. Ela cresceu sem mim. O policial sentiu o estômago afundar. Aquilo não parecia ameaça. Parecia dor. Parecia saudade. Mas havia outra foto sobre a mesa. Uma imagem do túmulo de Daniel, tirada recentemente. No verso, outra frase. Ele ficou no meu lugar. Antes que Augusto pudesse reagir, um barulho veio da mata. Passos. Galhos quebrando. Alguém correndo. Os policiais saíram armados. Mas só encontraram escuridão. E uma coisa pendurada numa árvore. A chave original do carro de Daniel. A chave encontrada na árvore levou a investigação para o passado. Augusto reabriu o caso antigo. Leu laudos, depoimentos, fotos do corpo. E percebeu algo estranho. O reconhecimento tinha sido feito em condição ruim. O corpo estava muito deteriorado. A identificação principal veio pelos documentos, pelo relógio e pelo anel, mas não havia exame de DNA conclusivo. Na época, a família estava destruída. A cidade queria resposta. A polícia queria encerrar o caso, e todos aceitaram a versão mais simples. Mas agora essa versão começava a desmoronar. Augusto pediu exumação do corpo. Helena quase caiu ao receber a notícia. Clara, já adolescente, ouviu tudo da porta da sala. Ela nunca conheceu o pai de verdade. Só lembrava de um cheiro de graxa, uma risada baixa e mãos grandes levantando ela no ar. Dias depois, o resultado chegou. O corpo enterrado não era Daniel. Era outro homem, desconhecido, sem registro, sem nome. Helena chorou como se tivesse perdido o marido pela segunda vez. Mas agora havia outra dor. A possibilidade de que Daniel estivesse vivo durante todos aqueles anos. Escondido. Perto. Observando a filha crescer de longe. Mas se ele estava vivo, por que nunca voltou? E por que alguém morreu no lugar dele? Augusto voltou à antiga oficina de Daniel. O lugar estava fechado havia anos. Portas enferrujadas. Ferramentas cobertas de pó. Calendário ainda parado no mês do desaparecimento. Enquanto examinava o escritório, o policial encontrou uma parede falsa atrás de um armário. Dentro havia uma caixa de metal, trancada. Ao abrir, encontrou cadernos, anotações, recibos, fotos. Daniel não era apenas mecânico.
Ele vinha investigando algo antes de sumir. Carros roubados, placas clonadas, peças ilegais e nomes de pessoas importantes da cidade. Entre eles, um nome chamou a atenção: Marcelo Viana, o antigo delegado responsável pelo caso. O mesmo homem que encerrou a investigação da morte de Daniel. Nos cadernos, Daniel dizia ter descoberto uma rede criminosa usando oficinas para esconder veículos. Ele pretendia denunciar tudo, mas dias antes escreveu uma frase que fez Augusto parar. Se eu desaparecer, não acreditem na primeira versão. A caligrafia era dele. A data era da véspera do sumiço. Agora tudo mudava. Daniel não tinha fugido por covardia. Talvez tivesse sido caçado. Talvez tivesse se escondido para sobreviver. E o carro encontrado não era apenas uma pista. Era um aviso. Dentro da caixa havia também uma fita antiga. Augusto encontrou um gravador, empoeirado na oficina. Quando apertou play, a voz de Daniel surgiu, rouca, cansada, assustada. Helena, se você estiver ouvindo isso, me perdoa. A sala inteira ficou em silêncio. Daniel dizia ter descoberto nomes que não deveria. Dizia que Marcelo Viana estava envolvido. Dizia que alguém tinha ameaçado Clara. Na época, ela tinha apenas 7 anos. Então Daniel tomou a decisão mais cruel da vida: desaparecer. Fingir a própria morte. Deixar que todos acreditassem que ele partiu. Porque, segundo ele, enquanto estivesse morto no papel, sua família viveria. A voz falhava. Ele chorava baixo. Eu vi minha filha crescer de longe. Vi aniversários pela janela. Vi Helena chorar sozinha. E cada vez que tentei voltar, alguém apareceu antes. No fim da fita, Daniel dizia que precisava entregar provas, mas não confiava na polícia. Não confiava em ninguém. Então deixou o carro como sinal. Se ele aparecesse na curva fria, significava uma coisa: ele tinha sido encontrado, ou estava prestes a morrer de verdade. A fita terminou com uma frase simples: diga a Clara que eu nunca deixei de ser pai dela. A busca por Daniel terminou numa construção abandonada perto do lago. O mesmo lago onde o corpo falso tinha sido encontrado. Augusto chegou com reforço. Chovia forte. A água batia nas telhas quebradas. Lá dentro, encontraram uma cadeira caída, cordas cortadas, sangue recente no chão, mas nenhum corpo. No canto, havia um celular velho. A última mensagem enviada era para Clara: não tenha medo da verdade. Naquela mesma noite, Marcelo Viana tentou fugir da cidade. Foi preso na estrada. No carro dele, a polícia encontrou documentos antigos, dinheiro e uma arma. Mas Daniel não estava com ele. Durante o interrogatório, Marcelo riu. Disse que Daniel sempre foi bom em desaparecer. Disse que se ainda estivesse vivo, ninguém o encontraria. Mas antes de ficar calado, soltou uma frase que gelou Augusto. Vocês acham que ele queria voltar? Daniel sabe o que fez. Foi então que outra possibilidade nasceu. E se Daniel não fosse apenas vítima? E se ele tivesse se envolvido demais? E se a verdade fosse maior, mais suja e mais dolorosa do que todos imaginavam? Dias depois, Clara recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto antiga. Ela bebê no colo do pai. E no verso, escrito à mão: eu estou perto, mas ainda não posso voltar. O carro de Daniel ficou guardado no pátio da polícia. Fechado. Silencioso. Como se ainda escondesse algo. Helena nunca mais conseguiu olhar para ele sem tremer. Clara, por outro lado, ia até o portão todos os dias. Ficava parada, olhando, esperando. Talvez por uma explicação, talvez por um abraço que a vida roubou dela. A polícia prendeu Marcelo Viana, reabriu casos antigos, encontrou novos nomes, mas Daniel Ferraz continuou desaparecido. Dessa vez, oficialmente vivo. E, ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. Na última noite antes do carro ser levado para a perícia estadual, Augusto recebeu uma chamada. Número desconhecido. Do outro lado, só havia respiração. Depois uma voz baixa: cuide delas.
Augusto levantou da cadeira. Daniel? A ligação caiu. Na manhã seguinte, uma câmera do pátio mostrou algo impossível. Às 3h17, os faróis do carro acenderam sozinhos. Depois apagaram. Ninguém entrou. Ninguém saiu. Até hoje ninguém sabe se Daniel fugiu para proteger a família, ou se voltou para revelar uma verdade que ainda está escondida. Mas uma coisa ficou clara. Alguns mortos não descansam, e alguns vivos precisam desaparecer para continuar respirando. Se essa história te prendeu até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque o próximo caso pode começar exatamente onde este terminou.